Olá, saudações na graça e na paz de Jesus Cristo. Damos início a mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, dando sequência à nossa série de mensagens de introdução aos livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós falaremos então sobre a Epístola de Pedro. Então, eu pediria a você, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e assim estará nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Então vamos à mensagem, a Epístola de Pedro. Nós vamos falar sobre a primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Então, esta epístola ela foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E esta epístola, como o seu próprio nome já diz, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, Epístola de Pedro. E o capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, podemos ver aqui de forma clara que inicia-se, o apóstolo Pedro se identificando, o que é uma das evidências de que esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Então, esta carta foi escrita com o propósito de encorajar os cristãos da época a perseverar em meio às perseguições, a suportar as perseguições que eles estavam enfrentando e que a igreja iria enfrentar também nos próximos anos. E esta palavra, com certeza, ela também é muito útil para nós neste tempo presente dos dias de hoje. A primeira epístola de Pedro, ela é subdividida em 5 capítulos para melhor compreendermos o que esta escritura tem a nos dizer. Então, vamos falar aí alguns destaques de cada capítulo para termos aí um resumo do que esta epístola de Pedro tem a nos dizer. No capítulo de número 1 e no versículo de número 3, o apóstolo Pedro, ele fala sobre uma viva esperança. Lemos o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, o apóstolo Pedro, ele fala aqui sobre a esperança da salvação, que é aquele que crê em Jesus, ele é gerado de novo para uma esperança que não é passageira, mas para uma esperança que é viva, que é verdadeira. E ele diz no versículo 4, a razão desta esperança, diz que Jesus nos gerou de novo, para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Esta esperança do cristão é através de Jesus Cristo, ele tem uma herança incorruptível lhe aguardando. Louvado seja Deus. No capítulo de número 2, ele faz uma exortação aos crentes a respeito da santificação. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha só aqui, meus amigos, meus irmãos, fala-nos sobre a santificação, quando ele diz que é necessário deixar, deixando, pois,
toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todas as sortes de murmurações. Estava falando que era necessário deixar de lado as atitudes do homem carnal e que era necessário pegar agora e desejar afetuosamente, assim como meninos, como crianças, o leite, nós como cristãos precisamos desejar afetuosamente a verdadeira palavra de Deus para crescer de forma saudável na vida espiritual. No capítulo 3, nós vemos que o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele fala sobre o dever, os deveres das mulheres e dos homens. Ele fala os deveres das mulheres e dos maridos, ou seja, ele está falando ali no capítulo 3 sobre o dever do homem e da mulher dentro do matrimônio, o que também é sim um ensinamento muito importante. No capítulo 4 e no versículo 10, ele fala aqui sobre os dons para servir os outros, para servir a igreja e não a si mesmo. Capítulo 4, versículo 10 diz assim: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É para isso que o Senhor Deus concedeu dons aos homens. É para isso que o Senhor concede dons aos cristãos, aqueles que servem a Deus. É para servir o próximo, é para servir a igreja, é para servir o povo de Deus, para que haja edificação no meio do povo de Deus. E com certeza, os dons não é para exaltação própria. Os dons não é para servir os seus próprios interesses, mas os dons dados por Deus são para servir o povo de Deus, para edificação mútua. Amém? Louvado seja Deus. No capítulo 5, temos ali já indo para o encerramento desta epístola, e ele fala uma coisa muito importante sobre o cuidado de Deus para com os seus filhos. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus misericordioso, e nós vemos na palavra de Deus que Deus cuida dos seus. A Bíblia diz aqui no capítulo 5 e no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que extraordinária palavra. Lançando aos pés de Jesus toda a ansiedade, toda a preocupação, todos os problemas, todas as necessidades, porque o Senhor Deus, ele tem cuidado dos seus filhos, ele cuida das nossas vidas. Então nós precisamos crer e confiar, e assim fazer, lançar aos pés de Jesus todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Leia esta primeira epístola de Pedro, estes 5 capítulos, e alimente-se desta maravilhosa escritura. Que Deus te abençoe. Amém.